Olá pessoal da Geometria Analítica. Em resumo, nós já vimos 5 quádricas. São elas os elipsoides, as esferas, os 2 tipos de hiperboloides, o de uma folha e o de 2, e também o paraboloide elíptico. Para finalizar esta primeira etapa, faltam mais 3 superfícies, que são o paraboloide hiperbólico, os cones quádricos e os cilindros quádricos. Quando eu falo primeira etapa finalizada, eu me refiro ao fato de nós estarmos conhecendo essas superfícies com as suas equações mais simples, descritas em torno da origem. Saibam que uma segunda etapa virá, onde nós vamos utilizar a técnica de mudança de variáveis para reconhecer superfícies, dadas as suas equações do segundo grau em 3 variáveis, um pouco mais gerais do que essas que nós estamos fazendo. Até lá, bom estudo, vamos adiante então. Com esta videoaula de hoje, nós encerramos o primeiro ciclo a respeito das quádricas, onde nós apresentamos todas as quádricas com suas equações em torno da origem. Nosso estudo terá uma segunda etapa, que se baseará fortemente naquilo que nós aprendemos agora. Um estudo mais geral sobre as quádricas virá posteriormente. E tenho dito a vocês que as quádricas são superfícies que possuem uma equação do segundo grau, como esta. Por exemplo, e esta equação possui todos os termos em x, y e z, de modo que a quádrica cuja equação é esta que aparece aqui embaixo tem esse esboço. Note que o centro dela não é a origem e o seu eixo de simetria também não é um dos eixos coordenados. Esta é a razão dessa quádrica apresentar essa equação com todos os termos, indicando que ela está deslocada em relação à origem e também rotacionada no espaço. A presença desses termos mistos na sua equação indica justamente esta rotação. Veja bem, aqui eu não pretendo abordar o estudo de quádricas com equações completas como esta. Entretanto, eu pretendo abordar o estudo de equações um pouco mais geral do que essas que até agora nós temos estudado. E por isso que eu digo que uma segunda etapa do nosso estudo a respeito de quádricas virá. Um passo a mais nós daremos em relação àquilo que estamos fazendo atualmente. Justamente nosso estudo tem restringido nossa atenção às quádricas centradas mais em torno da origem. E assim estudamos o elipsoide, a esfera, o hiperboloide de uma folha, o hiperboloide de 2 folhas, o paraboloide elíptico. E em nosso estudo de hoje vamos reconhecer mais 3 tipos de superfície em torno da origem: o paraboloide hiperbólico, o cone quádrico e os cilindros quádricos. Ok, então pessoal, vamos tomar conhecimento do que seja o paraboloide hiperbólico, reconhecendo as suas equações e o esboço das suas superfícies. O paraboloide hiperbólico é a quádrica que é formada pelo conjunto de todos os pontos do espaço em que, para algum sistema de coordenadas, pode ser descrita por uma dessas 6 equações. Para compreender o que essas equações significam, vou tomar como exemplo essa terceira. Primeiramente, esse lambda que aparece nas 3 equações representa uma constante real e, de certo modo, representa um deslocamento em relação aos eixos x, y e z. Qual é o significado desse sinal positivo que pode aparecer antes do y ou antes do x, conforme eu pegue, mais ou menos antes do parênteses? Para entender isso, vamos recordar que o paraboloide hiperbólico ele tem o formato de uma cela animal. E aonde aparece a variável com sinal positivo, é como se representasse o lombo do animal que acomoda a cela. Isto é, a superfície pode ser esboçada no sentido longitudinal do eixo que aparece com sinal positivo, conforme eu tome mais ou menos antes do parênteses. As possíveis dúvidas que ainda possa perdurar a respeito disto que eu acabei de explicar podem ser melhor esclarecidas através do exemplo seguinte.
Este é um exemplo de paraboloide hiperbólico, onde devemos observar que o sinal positivo que aparece na variável y indica que a superfície está disposta no sentido longitudinal do eixo coordenado y. Aquele lambda que apareceu na definição geral, aqui neste caso é zero, ou seja, a origem representa nesta superfície o ponto de sela, onde a superfície muda sua concavidade dependendo do sentido em que nós a percorrermos. O próximo passo da nossa análise é compreender por que essa superfície tem esse aspecto através das seções planas que nós estamos acostumados a fazer. A primeira seção que eu efetuo é fazendo-se z igual a zero e quero observar com vocês duas coisas a partir disso. Primeiro, que quando z é igual a zero nessa equação, daqui eu tiro que y é mais ou menos 2x. E, portanto, nós temos aqui a equação de duas retas concorrentes. Essas duas retas concorrentes estão desenhadas aqui no plano xy. Mas como eu cortei a superfície com z igual a zero, elas também estão contidas sobre a superfície. Interessante essa propriedade. O paraboloide hiperbólico é uma superfície que possui sobre ela duas retas concorrentes, sempre pelo ponto de sela, que é esse ponto aqui. Fazendo x igual a zero na equação do paraboloide, obtemos a equação desta parábola contida no plano yz e esboçada aqui sobre a superfície da quádrica. E fazendo-se y igual a zero, obtemos a parábola côncava para baixo no plano xz, desenhada aqui em azul. Então, nós já temos quatro curvas sobre a superfície, duas retas, esta parábola côncava para cima no plano yz, essa parábola no plano xz, concavidade para baixo, dada por esta equação. E por fim, efetuei aqui mais três seções com estes planos. Como referência, aqui estão os eixos x e y. Y igual a 5,5 corresponde a esta parábola côncava para baixo. Y igual a menos 5,5 corresponde a esta parábola com cavidade para baixo. E z igual a menos 4 corresponde a esta hipérbole que aparece desenhada lá embaixo sobre a superfície. Há algo importante aqui que precisa ser compreendido para que não tenham dificuldade depois na compreensão das superfícies em resolução de exercícios. Essas curvas que nós desenhamos sobre a superfície, elas sempre são desenhadas sobre o plano de corte. Como o plano z igual a menos 4 fica abaixo do plano xy, é lá que essa hipérbole deve ser desenhada. Note então que se nós não tivéssemos o esboço dessa superfície, somente o esboço dessas curvas já nos daria uma ideia precisa do esboço da quádrica que estamos plotando. Por sua vez, o cone quádrico é aquela superfície que pode ser descrita por uma dessas três equações, considerando-se um sistema apropriado de coordenadas para o espaço. A primeira representa um cone cujo eixo de simetria é x, a segunda, eixo de simetria y, e a terceira, eixo de simetria z. Essas constantes que aparecem em cada uma das equações, na primeira h, k e m, representam o vértice de cada um dos cones. Por exemplo, nessa terceira nós temos um cone com vértice no ponto 0, 0, m, onde este m pode ser positivo, negativo e até igual a zero. Por outro lado, esses quadrados que aparecem junto ao eixo de simetria de cada uma das equações nos lembram que o cone quádrico tem sempre um ramo superior e um ramo inferior. Quando essas constantes que aparecem embaixo dessas variáveis y ao quadrado, z quadrado, por exemplo, na primeira, forem iguais, nós estaremos falando de um cone circular reto, e analogamente para as outras equações. Para consolidar a definição de cone que eu acabei de fazer, eu proponho ao mesmo tempo um exemplo e um exercício.
Trata-se desse cone com eixo de simetria Z e vértice na origem do sistema tridimensional. Deixo a vocês a análise detalhada das seções planas que estamos acostumados a fazer. Aqui, por exemplo, fazendo-se x igual a zero, resultando nessas duas retas concorrentes no plano YZ e brotadas aqui sobre a superfície do cone. Analogamente, quando o y igual a zero, mais duas retas concorrentes no plano XZ, brotadas aqui nessa cor azulada. E por último, essas duas seções. Primeiro, z igual a menos 6, no ramo inferior do cone, resultando nessa elipse. E depois, z igual a 6, no ramo superior do cone, resultando nessa elipse. E por fim, eu apresento agora os chamados cilindros quádricos. Gostaria de lembrar que, em matemática, quando nós falamos sobre cilindros, estamos falando de uma família de superfícies bem mais gerais do que aquelas que aqui nós vamos tratar. Os cilindros quádricos é uma subfamília dos cilindros. Vejamos então, os cilindros quádricos são aquelas superfícies definidas pelo conjunto dos pontos do espaço em que, para algum sistema de coordenadas específicas, estas superfícies podem ser descritas por uma destas equações. Não precisamos ficar assustados com essas equações. Na verdade, cada uma delas representa uma cônica. No primeiro caso, uma cônica no plano XY, no segundo, no plano XZ, e no terceiro caso, uma cônica no plano YZ. Logo, precisamos fazer uma parada aqui e compreender o que nós estamos falando. Estamos num contexto tratando de superfícies e de repente eu falo de cônicas. O que significa isto? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja falando de uma cônica representada por essa primeira figura aqui. Imagina que seja uma parábola contida no plano XY. Então, como é que esta parábola vai tornar-se uma superfície no espaço tridimensional? Isto pode ser interpretado assim: faço z variar livremente na reta. E para cada z constante, nós temos um plano paralelo ao plano XY, que é o plano que contém a parábola. Em cada um desses planos, eu tenho uma cópia da parábola contida naquele plano z constante. Equivalentemente, significa que esta parábola é transladada paralela ao eixo z. Quando eu traslado uma parábola ou uma curva paralela ao eixo z, este translado é equivalente a fazer uma varredura com a curva paralela ao eixo z, consequentemente gerando uma superfície. É esta superfície que eu estou chamando de cilindro quádrico. Então, de modo geral, nós estamos tratando aqui dos cilindros de base cônica, ou conhecidos como cilindros quádricos. A seguir, então, eu vou exibir diversos exemplos de cilindros quádricos com as suas equações nos mais diversos planos e olhar para a sua superfície. Atenção, pessoal! Algo importante aqui que nós precisamos compreender. De fato, esta parte do nosso estudo não requer muitos exemplos. Compreendendo-se aquilo que agora eu vou dizer, dará condições para compreender outros exemplos diferentes deste. Vamos lá, então. A equação desse cilindro só envolve duas variáveis. A princípio, quando nós olhamos para ela, teremos a impressão de estarmos olhando para uma hipérbole. No entanto, como estamos no espaço tridimensional, existe uma terceira variável nessa equação que, embora não apareça, ela está aí, que é a variável x. X varia livremente nesta equação. X igual a uma constante representa para nós um plano paralelo ao plano YZ. Então, eu estou pegando cópia dessa hipérbole para cada um desses planos paralelos ao YZ. Consequentemente, faço uma varredura dessa hipérbole sempre paralela ao eixo X. Quando eu pego essas cópias todas juntas, eu acabo por gerar uma superfície que é essa superfície que nós estamos observando. Como identificar o eixo em relação ao qual o meu cilindro é paralelo? A única variável que não aparece nesta equação é a variável x. Consequentemente,
nós estamos falando de um cilindro paralelo ao eixo coordenado X. A seguir, cito outros exemplos em que a construção de seus gráficos seguem esta mesma linha de raciocínio. Muito bem, pessoal, com isto chegamos ao final desta primeira etapa no estudo das superfícies quádricas. Uma próxima etapa um pouco mais geral do que esta virá. Até lá, bons estudos a você e até um próximo vídeo.